aberta. Esta conferência será gravada agora. Declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão plenária, nossa redatora de ata, que proceda à leitura da sessão anterior. Da ata. Ata da 5ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2021, às 10h08, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. Reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 9225/2016, TC 3232/2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 042 a 049. TC 7883/2013, contrato. Aprovada a resolução 004. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 8617/2016, retirado de pauta. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo. TC 7679/2019, TC 10804/2019, contratos. Aprovadas resoluções 005 e 006. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passa. Pois não, no expediente, a conselheira Maria Cleide. Só gostaria de, por gentileza, inverter a ordem da relatoria, posso ficar por último, se possível. Obrigada, presidente. Sem problema, senhora conselheira. Doutor Enio, eu acho que o microfone de Vossa Excelência está aberto. Agora. Muito bem. Então, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar a solicitação da eminente conselheira Maria Cleide, passa a palavra ao conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhora conselheira Maria Cleide, senhor procurador do Ministério Público de Contas, doutor Enio, e demais pessoas que nos ouvem. Eu tenho inicialmente aqui para relatar o processo TCAL número 11.078 de 2018. Trata-se do ofício número 213/2018, encaminhado pelo juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, comunicando a esta Corte de Contas a ocorrência de possível fraude processual por parte do município de São Sebastião, em Alagoas, e seu representante, o Escritório de Advocacia Monteiro e Monteiro, nos autos da ação número 61736.2016.4.01.3400 da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, destinada à execução de precatórios originados de repasses a menor da União no âmbito do Fundef. O Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas se pronunciou por meio do parecer número 2.224 de 2018, da 4ª Procuradoria de Contas,
concluindo pelo juízo negativo de admissibilidade da representação, em virtude de não se referir à matéria de competência do Tribunal de Contas. É o breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Enio, Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido no relatório, o Ministério Público ofertou parecer nos autos, parecer 2224 de 2018, da 4ª Procuradoria de Contas, entendendo que, tendo em vista tratar-se os recursos oriundos do antigo Fundef de recursos de competência da União, que eventual prejuízo dessa execução em duplicidade seria o prejuízo para a União Federal e não relativo a matérias e recursos de origem estadual ou municipal, o que ensejaria a competência dessa Corte de Contas. Em razão disso, trata-se de matéria a ser apurada no âmbito do Tribunal de Contas da União e o Ministério Público de Contas opinou pelo não conhecimento da presente representação e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu faço aqui na minha proposta de voto, eu lanço aqui os fundamentos para exame da matéria, que eu faço o registro das disposições constitucionais, legais e regimentais que autorizam o tribunal examinar os autos. E aqui eu faço um exame preliminar dos pressupostos de admissibilidade da representação e faço o registro que eles estão estabelecidos no artigo 43 da nossa lei orgânica e 191 do nosso regimento interno. E aqui eu faço a reprodução dessas normas e logo em seguida eu afirmo que os autos, que verifico dos autos que o representante ele é parte legítima para representar o Tribunal de Contas. Os fatos narrados referem-se a administrador sujeito à jurisdição desta Corte de Contas e a representação contém o nome completo, a qualificação do representante, que, no caso, é o juízo da 20ª Vara Federal do Distrito Federal. E também apresenta informações sobre os fatos supostamente irregulares e contém indícios da existência do fato denunciado. Contudo, senhor presidente, senhora conselheira, no que se refere ao objeto da denúncia, a matéria, não vislumbramos competência atribuída a esta Corte de Contas para examiná-la, uma vez que a representação aduz que o município de São Sebastião, seus gestores e representantes estariam supostamente atuando de má-fé mediante a propositura de ações em duplicidade visando a execução de precatórios do Fundef, fato este que acarretaria danos ou prejuízos à União, em razão de eventual pagamento indevido ao autor, restando a esta buscar reparação nas instâncias competentes. O Tribunal de Contas de Alagoas é órgão de controle externo que detém competência própria e privativa sobre matérias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com jurisdição sobre os entes da administração direta e indireta do Estado de Alagoas e seus municípios. Aí eu afirmo aqui, senhor presidente, que o Ministério Público de Contas concluiu também pelo não conhecimento da representação, por entender que a matéria não se insere no âmbito da competência do Tribunal de Contas, como bem afirmou o representante do Ministério Público de Contas. Por fim, eu registro que o município de São Sebastião, por meio de seu representante, desistiu daquela ação de execução dos precatórios proposta naquele juízo, conforme folhas 104 dos autos, o que foi homologado por sentença judicial, não ocasionando o suposto prejuízo à União também. E aí passo para a proposta de voto, senhor presidente. Ante o exposto, adoto os fundamentos e acompanho as conclusões do parecer do Ministério Público de Contas de Alagoas, do Estado de Alagoas,
para propor voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por não conhecer da presente representação, uma vez que não se refere à matéria de competência desta Cor de Contas, conforme disposto no artigo 43 da nossa lei orgânica e artigo 191 do nosso regimento interno. E, por fim, arquivar os presentes autos e dar ciência ao titulado juízo da 20ª Vara Federal, Seção Judiciária Distrito Federal, e ao representado, senhor Charles Nunes Regueira, prefeito do município de São Sebastião no ano de 2014. E também publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como propõe o voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continuo com a palavra, eminente conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, tenho também a relatar o processo número 3.534/2013. Trata-se os autos do ofício número 173/2013 da SESEX Alagoas, do TCU. Essa aqui é a representação do TCU em Alagoas. Foi encaminhado pelo secretário de Controle Externo daquele Tribunal de Contas, acompanhado do acórdão número 757/2013, aprovado na sessão ordinária da 2ª Câmara daquela Corte de Contas, em 5 de março de 2013. Nos autos da representação número 008-940/2012-6, formulada pelo Procurador da República em Arapiraca, no qual acordam os ministros do TCU. Essa aqui é a decisão constante daquele acórdão 757 de 2013. Decidiram os ministros do TCU reunidos naquela 2ª Câmara, né? Não conhecer da presente representação por não atender aos requisitos de admissibilidade previsto no artigo 235, combinado com o artigo 237, parágrafo único do regimento interno do TCU, e também encaminhar cópia da instrução técnica e do mencionado acórdão aos representados e a este Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E, por fim, arquivar aqueles autos com fundamento no parágrafo único do artigo 237, combinado com o parágrafo único do artigo 235 do regimento interno daquela Corte de Contas. O Ministério Público de Contas se manifestou nos autos por meio do parecer 2204/2017 da 2ª Procuradoria de Contas, concluindo pela apuração dos fatos e realização de diligências. O breve relatório, senhor presidente. A palavra do doutor Enio. Presidente, também conforme relatado, o Ministério Público se manifestou em sede do juízo de admissibilidade. Como é, Bruno? Autos, por intermédio do parecer 22. Um momentinho só, doutor Enio. Lucinha, por favor, seu microfone está aberto. Desculpa, presidente. Vou fechar. Pois bem, dando continuidade por intermédio do parecer 2204/2017, em que verifica-se um suposto dano ao erário ao município de Mar Vermelho, no valor de aproximadamente R$25 mil, e tendo em vista essa situação de suposto dano ao erário, apesar do prazo já transcorrido, o Ministério Público de Contas opinou pelo juízo positivo de admissibilidade da presente representação
e que sejam feitas as devidas instruções, a devida instrução processual, inclusive com a requisição dos elementos que embasaram o acórdão no TCU, que deu origem à presente representação, a fim de que, após a manifestação técnica por parte da diretoria do Tribunal de Contas, os autos retornem para a manifestação final de mérito e, posteriormente, para julgamento nessa Câmara, senhor presidente. Com a palavra o relator, doutor Sérgio. Senhor presidente, aqui novamente, nos fundamentos, eu faço o registro aqui da competência do Tribunal de Contas para o exame da matéria e faço também a indicação das disposições normativas que a autorizam e também, logo de início, eu faço o exame dos pressupostos de admissibilidade da representação e, de plano, senhor presidente, eu verifico que a matéria objeto da representação está inserida no exercício do controle deste Tribunal de Contas. Também refere-se a gestor sujeito à jurisdição desta Corte de Contas, contém nome, qualificação e endereço do denunciante e está acompanhada de indícios concernentes aos fatos denunciados e da existência e circunstâncias sobre as supostas irregularidades. Segundo o acórdão 757/2013, o Procurador da República em Arapiraca formulou representação ao TCU em que noticia supostas irregularidades ocorridas no âmbito da Prefeitura, no caso aqui de Mar Vermelho, né? Só para confirmar, Prefeitura de Mar Vermelho, que foram registradas e por meio de declaração prestada ao GECOC, que é o Grupo Estadual de Combate a Organizações Criminosas, por empresário que confessou o uso de notas fiscais frias, para comprovação de despesas por parte de diversos municípios alagoanos. Entendeu? De acordo com o relatório elaborado pela SESEX Alagoas, o referido empresário confessou um esquema de constituição de empresas do ramo da construção civil com a intenção de burlar licitações e concorrências públicas e driblar o fisco por meio de emissão de notas frias. A esse respeito, registra o relatório da SESEX Alagoas, que o empresário declarou que suas empresas firmaram um contrato com 19 municípios alagoanos, quais sejam os municípios de Olho d'Água das Flores, Jaramataia, São José da Tapera, Pão de Açúcar, Senador Rui Palmeira, Maravilha, Piranhas, Carneiros, Major Isidoro, Santana do Ipanema, Monteirópolis, Palestina, Olivença, Poço das Trincheiras, Jacaré dos Homens, Batalha, Dois Riachos, Caximbinhas e, no caso desses autos, Mar Vermelho. Ao final, a SESEX Alagoas opinou que a representação não traz elementos suficientes para reconhecer a competência do TCU e propôs o seguinte: não conhecer da presente representação por não atender os pressupostos de admissibilidade previsto no regimento interno do TCU e determinar o arquivamento da representação, com fundamento no parágrafo único do artigo 237, combinado com o parágrafo único do artigo 235 do regimento interno daquele Tribunal de Contas da União. Por sua vez, como bem afirmou o membro do Ministério Público de Contas, o Parquet de Contas ele se manifestou nos autos e concluiu que, embora os relatos estejam desacompanhados de documentação, a precisão das informações quanto aos nomes, datas e circunstâncias, isso na declaração lavrada a termo pelo Procurador da República, a partir da denúncia daquele empresário. Então,
entende o Ministério Público de Contas que, em razão dessas declarações, isso permite que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas se utilize dos seus mecanismos de controle da administração para apurar as irregularidades apontadas, determinando, se for o caso, inspeção in loco ou solicitando diretamente ao TCU e ao Ministério Público Federal as informações que entenda necessárias para esclarecimento dos supostos ilícitos e, ao final, sugerir o seguinte, isso o Ministério Público de Contas, que nos termos dos artigos 192, parte final, e 193, caput, e parágrafo único, todos do regimento interno desta Corte de Contas, seja submetido feito, no caso aqui é o plenário dessa Corte de Contas, no caso essa Câmara Deliberativa, para que se pronuncie pela apuração dos fatos trazidos a conhecimento, determinando que se diligencie para fazer levantamento dos fatos narrados nos autos, cuja primeira providência deve ser a solicitação de cópia da íntegra do procedimento submetido ao TCU para acesso às notas fiscais e ao teor de todas as declarações mencionadas no acórdão, aqui trazido a conhecimento, o que não prejudica a realização de eventual inspeção in loco para esclarecimento de fatos ou circunstâncias que permaneçam necessárias. E também sugere o Ministério Público de Contas que, atendidas as providências acima delineadas, que os autos evoluam aos órgãos técnicos de instrução deste Tribunal de Contas para a manifestação e após retornem ao Ministério Público de Contas para parecer final. Bem, e agora, senhor presidente, eu passo à proposta de voto. No caso desses autos aqui, como ele se refere ao gabinete da vacância, na verdade, eu passo ao voto. O voto é no sentido de que, presentes os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, o voto é no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno, oficial representante do Ministério Público Federal em Arapiraca, Alagoas, para solicitar o encaminhamento de cópia integral dos documentos e declarações acerca dos fatos representados ao TCU, objeto do acórdão 757/2013 TCU, determinar a Diretoria de Fiscalização de Administração Financeira e Orçamentária Municipal, a DEFAFON, que adote providências no sentido de apurar os fatos irregulares apontados no relatório TCU-SESEX, produzido nos autos do processo TC número 008-902/2012, dígito 6 do TCU, podendo, para tanto, realizar inspeções, auditorias, citação, audiência e demais providências necessárias à instrução destes autos. Também da ciência da presente decisão com envio de cópia deste acórdão aos representados e ao secretário de controle externo do TCU em Alagoas, SESEX, e ao atual prefeito do município de Mar Vermelho. E, por fim, publicar a presente decisão no Diário Oficial do Estado de Alagoas, no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Alagoas. Desculpa, do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas. Em discussão, o voto do eminente conselheiro, Dr. Sérgio Maciel. Encerro a discussão, submeto à votação. Conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro substituto, Dr. Sérgio. Senhor presidente, tenho ainda mais um processo e trata-se também de
agora os autos se referem a uma denúncia. Trata-se do processo TCAL número 12.047/2018. Os autos trata-se de denúncia formulada pela Equatorial Energia de Alagoas, por meio do qual noticia inadimplência do pagamento de faturas de energia elétrica por parte de diversos municípios alagoanos. É um processo que já é de conhecimento de Vossas Excelências, e aqui no relatório eu faço registro que, a partir do relatório elaborado pela denunciante, consistente na relação de faturas em aberto por cliente, composição em 14 de outubro de 2019, foram autuados nessa Corte de Contas diversos processos de fiscalização, um para cada município relacionado. No caso desses autos, trata-se da inadimplência da Prefeitura Municipal de Chã Preta, que, segundo o mencionado relatório, as folhas 3, possui faturas de serviço de energia elétrica em aberto que totalizam R$ 179.424,61, dos quais R$ 24.161,36 correspondem a encargos moratórios, multa, juros e correção monetária. Registro ainda que o Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 2.862/2019 da Terceira Procuradoria de Contas, pugnando, em síntese, pela admissibilidade de processamento da denúncia nos termos dos artigos 191 a 193 do nosso regimento interno. É o breve relatório, senhor presidente. A palavra, doutor Enio. Senhor presidente, também conforme trazido em relatório, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 2862 de 2019, matéria recorrente aqui também nessa Câmara e já também discutida no plenário, sobre a questão, em especial, dos encargos moratórios cobrados da municipalidade em razão do não pagamento das faturas de energia elétrica. Em razão disso, tendo em vista que trata-se de claro prejuízo ao erário, o Ministério Público opina pela admissibilidade e processamento da presente representação, em especial para a apuração da responsabilidade quanto ao atraso, que acaba gerando o pagamento de multas e juros por parte da municipalidade. E após a devida instrução processual, os autos retornam ao Ministério Público para o parecer final de mérito, antes de ir a julgamento por este colegiado. Será a palavra, doutor Sérgio. Senhor presidente, senhora conselheira, eu faço aqui o lançamento aqui das disposições normativas, tanto da Constituição Federal, Constituição Estadual, da nossa lei orgânica e regimento interno, que autorizam, ou seja, atribui a esse Tribunal de Contas a competência para exame da matéria, e em seguida eu faço constar também as disposições a que se referem aos requisitos para admissibilidade da representação. E nesse exame preliminar, eu já de plano observo que a presente denúncia não está instruída com a documentação comprobatória de que o subscritor da denúncia possui habilitação para representar a empresa denunciante, no caso a Equatorial Energia de Alagoas. Isso, conforme dispõe o artigo 191, parágrafo 1º do nosso regimento interno. Também a denúncia não está redigida com clareza suficiente, na medida em que não possibilita a identificação do período a que se refere a suposta inadimplência. Registra-se que os autos foram instruídos com relatório produzido pela própria denunciante, a Equatorial Energia de Alagoas, contendo relação das prefeituras municipais inadimplentes e os valores referentes ao principal encargo da dívida decorrente do não pagamento das faturas de energia elétrica.
Destaque-se que a presente denúncia possui objeto idêntico ao examinado nos autos da representação autuada sob o número 2411/2019, apreciado pela primeira Câmara Deliberativa desta Corte de Contas na sessão do dia 1º de 10/2019, cuja deliberação foi no sentido de determinar seu arquivamento por não atender às prescrições contidas na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas. Isso conforme Acórdão 684/2019. E aqui eu faço o registro das disposições daquele acórdão. Dessa forma, em razão da presente denúncia não cumprir os requisitos legais e regimentais exigidos para admissibilidade, o que inviabiliza seu prosseguimento, submeto a presente matéria a esta Câmara Deliberativa, propugnando a adoção da seguinte decisão. 1. Não conhecer da presente denúncia por deixar de preencher os requisitos de admissibilidade estabelecidos no parágrafo 1º, artigo 191 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno, determinar o arquivamento dos autos, da ciência do relatório e da decisão que o fundamenta ao denunciante, que é a empresa Equatorial Energia Alagoas, e a senhora Rita Coimbra Cerqueira Tenório, a prefeita do município de Champreta, no exercício 2018. E, por fim, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. É como propõe o voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público. Em discussão. Encerra a discussão, submeta à votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, aí encerro meus processos pautados para reunião desta Câmara. Obrigado, doutor Sérgio. Eu indago a conselheira Maria Cleide se ela já está apta, senão eu faria a minha relatoria e depois volta para Vossa Excelência. Presidente, sim, posso fazer agora. Se eu concordar, faço a minha relatoria. Obrigada. Vossa Excelência, a conselheira Maria Cleide desativou o seu microfone. E me ele estava com o fone fechado aqui. Perdão. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, servidores dessa casa, então relatar nesse momento o processo CC de número 8245 de 2014. Trata de um processo sobre o contrato de número 0188 de 2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Arapiraca e a empresa Brasil Veículos Companhia de Seguros, tendo como objeto a prestação de serviço de seguro total para 9 veículos da frota daquela prefeitura, conforme estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 6.025,79, com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da data da nota de emprego. O procedimento administrativo adotado foi o pregão eletrônico, que tramitou sob o número 005 de 2014. Os órgãos técnicos desta casa emitiram pronunciamentos favoráveis, inclusive o Ministério Público de Contas, que emitiu parecer de número 190, de 2021, da lavra da procuradora, a senhora Estela Mero Cavalcante. Esse é um breve relatório, presidente. A palavra, doutor Enio. Senhor presidente, na forma do parecer exarado nos autos, o Ministério Público se manifesta pela regularidade da presente contratação. Conselheira Maria Cleide. Conselheira, Vossa Excelência está com o microfone desativado. Perdão, mais uma vez, presidente. Em toda a instrução processual, os órgãos técnicos desta casa não apontaram qualquer anormalidade existente no processo em análise,
ou que tenham causado prejuízo ao erário, além do que, no contrato estão presentes as cláusulas exigidas à espécie. Com base na documentação constante nos autos e ainda a opinião técnica da seção de contratos e convênios, bem como o parecer do Ministério Público de Contas, corroboram com a legalidade da contratação. Trago os presentes autos para apreciação desta segunda Câmara, utilizando das atribuições a mim concedidas e conforme no artigo 133, inciso 1º do regimento interno desta Corte, apresentando voto nos seguintes termos. Pela regularidade do contrato analisado, na forma para fins de direito, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias, dar conhecimento ao interessado e que seja providenciada a publicação dessa resolução no Diário Oficial Eletrônico desta Casa, na forma para fins de direito, para que produza os devidos efeitos legais. Assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Em discussão, o voto da conselheira Maria Cleide. Encerra a discussão, submeta a votação. Se estiver de acordo, permaneça por questão. Aprovado. Dou a palavra a Vossa Excelência. Tenho agora, senhor presidente, para relatar 5 processos oriundos da ouvidoria deste tribunal e com os votos segue no mesmo sentido. Para simplificar, vou fazer em lista, ok? O primeiro é o processo TC de número 10071/2019, o processo TC de número 10072/2019, processo TC de número 10073/2019, TC de número 10565/2019 e o processo TC de número 10568/2019. E todos esses aqui, eles tratam de denúncias recebidas pela citada ouvidoria, todas elas em face da Prefeitura de São Miguel dos Campos, tratando de supostas irregularidades cometidas em procedimentos licitatórios na modalidade pregão eletrônico, tratando da aquisição de itens de informática e tecnologia, bem como o processo de processamento de dados e comunicação para aquele município. Objetivando a elucidação dos fatos, a citada ouvidoria anexou os editais dos respectivos pregões, bem como as alegações apresentadas pelo denunciante, encaminhando a este gabinete para as devidas providências. Em atendimento ao princípio da devida instrução processual, os presentes autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou pareceres concluindo pela necessidade de realização de diligências junto ao gestor do citado município. Portanto, diante dos fatos e com base no regimento interno desta Casa, trago os presentes processos para esta segunda Câmara, utilizando das atribuições constitucionais e infraconstitucionais a mim atribuídas, apresentando o voto preliminarmente, antecedendo o julgamento definitivo do feito, nos seguintes termos. Mas vamos ouvir o Ministério Público. Senhor presidente, por gentileza, passamos a palavra ao Ministério Público. Senhor conselheiro, com a palavra, após o relatório breve, Vossa Excelência, para pronunciamento do Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, nos 5 processos ora relatados, o Ministério Público, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e em todos eles o parecer foi no sentido de que há indícios de irregularidades realmente trazidas a essa Corte de Contas e que é necessário o prosseguimento do feito para que sejam realizadas as devidas diligências e instrução processual para que posteriormente os autos retornem para julgamento por parte deste colegiado. Com a palavra, relator. Então, presidente, portanto, diante de tudo que já colocado, eu voto pela
para conhecer da presente representação, em conformidade com o estabelecido no artigo 190 do Regimento Interno desta Casa, pela realização das diligências, notificando o prefeito de São Miguel dos Campos para que apresente os esclarecimentos necessários em relação aos pareceres do Ministério Público de Contas, dando prazo de 15 dias, contados a partir da data do recebimento do AR, e que essas decisões sejam encaminhadas ao gestor em questão, devidamente acompanhada com cópia do respectivo parecer, do citado órgão ministerial, e que sejam providenciadas as devidas publicações para que produza os devidos efeitos legais. Assim como pode, senhor presidente. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheira. Conselheira Maria Cleide, mais uma vez o microfone de Vossa Excelência. Mais uma vez, perdão. Então, senhores, eu tenho a relatar 6 processos que tratam de aposentadorias. O primeiro é o processo TC de número 9212, de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Geraldo José da Silva, no cargo de agente administrativo. E todos os demais processos, eles estão todos do cargo de professor. E tratam também, esqueci, que todos eles são pertencentes à Secretaria de Educação do Estado. Então, os demais são todos de professores, que é o processo TC de número 1352 de 2017, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida até uma Farias dos Santos. Tem também o processo TC de número 1369 de 2017, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida ao senhor Edson Rocha Filho. Tem também o processo TC de número 1290 de 2017, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Maria Raimunda Matias dos Santos. O processo TC de número 9223 de 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à senhora Dorineide Cavalcante Baita. E, por último, o processo TC de número 10142, de 2016, que é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Ginaldi Duarte de Paula Mello. Então, diante do exposto, considerando a competência desta decisão para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual da Lei Orgânica e regimento interno desta Casa. Considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta. Então, desta forma, senhor presidente, eu trago os mencionados autos para julgamento dos membros desta segunda Câmara, ao tempo em que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que sejam providenciadas as publicações destes acordos na Condecoração de Direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É o que tem uma relação, senhor presidente. Assim como Com a palavra, doutor Eide. Senhor presidente, nos seis processos ora relatados, os autos tramitaram pelo Ministério Público de Contas, que se manifestou no mesmo sentido da diretoria técnica desta Corte, da DIMOP, pela concessão dos registros dos atos de aposentadoria e remessa dos mesmos aos órgãos de origem. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado.
Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, desta forma eu encerro a minha pauta de hoje, agradecendo a Vossas Excelências. Muito obrigada. Obrigado, conselheira. Iniciando a minha relatoria, gostaria de solicitar à comissão de plenário a retirada do processo 1290 de 2017 da pauta. Como ele trata de aposentadorias e pensões, nós temos feito esses registros matematicamente conforme decisão já assentada nesta Corte de Contas. Nos demais processos, eu gostaria de fazer uma observação que fora publicado no diário como prestação de contas. Eu imagino um erro de digitação na migração, mas eles, na verdade, são de origem do FUNCONTAS. Inclusive, todos esses processos, são 5 processos que relatarei, todos eles, no entender deste gabinete, naturalmente submetendo a Vossas Excelências, sendo alcançado pela prescrição. Portanto, passarei a relatá-los. E farei lista para que possamos, ao final, ouvir o entendimento ministerial. Processo TC de número 9882/2005, da Prefeitura de Arapiraca, o responsável, o senhor Luciano Barbosa da Silva. Referente ao não envio no prazo regular de requisições constantes nos ofícios tais e tais, publicado em julho de 2005. Compuscando os autos, verifiquei que o processo não tramitou pelo Ministério Público e que entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que fora de 2005, e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos. Portanto, conforme assentamento recorrente nesta casa, alcançado pela prescrição. Processo TC de número 1710 de 2013. A unidade da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, CEPLAN, havia uma aplicação de multa referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato com a empresa Arquimedes Automação Informática Limitadas. Verificamos que o processo também não tramitou do Ministério Público, mas que entre a data da ocorrência do fato gerador e o presente processo, que é de 2011, se passaram mais de 5 anos, portanto, também alcançado pela prescrição. Processo TC de número 9097 de 2013, da Prefeitura do município de Piranhas, o sancionamento foi pelo referente ao não envio no prazo regulamentar do contrato com a empresa Elve Cozinhas Industriais Limitadas, verificando no processo que, mesmo não tramitando no Ministério Público, mas entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que foi de 2012, e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos, portanto, também alcançado pela prescrição. O processo 489/2013, a Prefeitura de Piranhas, responsável, a senhora Melina Torres Freitas, havia sido sancionado pelo não envio no prazo regulamentar do processo com a empresa WA Comércio S.A. Verificando também no nosso gabinete, e entre a data do fato, a ocorrência do fato gerador para esse processo, que foi de 2012, e a lavratura da decisão, passaram-se mais de 5 anos. Esse processo também não tramitou no Ministério Público, mas entendemos, conforme assentamento, ser alcançado pela prescrição. E, por último, o processo TC de número 493/2013, também da Prefeitura de Piranhas, e um sancionamento referente ao não envio no prazo regulamentado do contrato com a empresa renovadora de pneus OK. Verificamos também que a ocorrência do fato gerador foi em 2011 e a lavratura da decisão passaram mais de 5 anos. Esse também sem
tramitar pelo Ministério Público de Contas. Nós entendemos que também alcançado pela prescrição de todos eles, portanto, de forma muito breve, nós entendemos a prescrição e concedo nesse momento a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, em que pese a falha na publicação e os mesmos se tratarem de processo de imposição de penalidade, tendo em vista que em todos os processos relatados está havendo reconhecimento da ocorrência da prescrição quanto à penalidade pelo não envio ou pelo envio intempestivo de informações e documentos ao Tribunal de Contas, o Ministério Público entende que não há qualquer prejuízo aos gestores responsáveis pela falha na publicação, tendo em vista que os processos serão, pelo voto encaminhado, serão arquivados. Caso haja divergência de posicionamento no sentido de não reconhecer a prescrição e, eventualmente, se aplicar penalidade aos responsáveis, aí o Ministério Público pugna para que haja a retirada de pauta dos processos e a devida publicação. É essa manifestação, senhor presidente. Eu coloco em discussão o entendimento do Ministério Público e o nosso... Senhor presidente. Pois não, senhor Sérgio. Senhor presidente, gostaria de... Inicialmente, Vossa Excelência, no momento que relatou o processo número 7097-2013, da Prefeitura Municipal de Piranhas, Vossa Excelência mencionou o processo 9097. Talvez tenha sido um engano ou existe esse outro processo e que não se encontra aqui na pauta? É o de Piranhas, processo 7097-2013. Está sem microfone, senhor presidente. O processo é 7097 mesmo. Se eu falei o outro número, me perdoe, deve ter sido aqui. Ok. Outra observação, senhor presidente, na pauta consta todos esses processos como assunto prestação de contas de governo. Então, isso também me chamou a atenção, porque nesta Câmara nós não examinamos esse tipo de processo. Mas o que eu verifico, na verdade, que não são processos de prestação de contas de governo, mas sim processos relacionados a contratos, convênios, licitação, aquisição de bens, serviços em geral, né, como normalmente vem registrado no Diário Oficial. Eu, particularmente, senhor presidente, já expresso o entendimento que isso não traz nenhum prejuízo, especialmente se a decisão for no sentido de arquivamento. Então, assim, eu gostaria apenas de fazer esse registro, até mesmo para que os próximos processos que tratem desse tema venham de forma correta o registro sobre o assunto de que tratam eles. Só isso apenas, senhor presidente. Eu, inclusive, conselheiro, é extremamente pertinente a observação de Vossa Excelência, mas eu fiz esse registro no início da nossa relatoria, que esses processos foram pautados por prestação de contas, mas havia um equívoco ou na migração ou no envio para o Diário Oficial. De tal forma que essa observação eu fiz e, com certeza, já pedirei ao nosso gabinete ter mais cuidado, inclusive, para verificar essa publicação, para não haver esse equívoco. Então, desculpa, senhor presidente, eu peço perdão porque eu não ouvi essa parte aí. Perfeito. Mas não há nenhum prejuízo em fazer novamente o esclarecimento. Mas, de toda sorte, eu coloco, então, a proposta, esses votos nossos em julgamento. E a discussão encerrada, coloco... Pois não, conselheira Maria Cleide. Bem, só me surgiu uma dúvida aqui, porque no início da sua relatoria, o senhor citou o processo de número 1290 de 2017,
Esse 1290 em 2017 eu pedi no início da minha relatoria para retirá-lo de pauta, porque como trata de aposentadoria, então eu tenho feito isso aqui de forma monocrática quando ele vem com os pareceres acostados dos autos na mesma linha do Ministério Público. Isso é uma prática recorrente no nosso gabinete, de forma que, como ele foi publicado, eu pedi para retirar de pauta. Entendi. Porque isso foi da nossa relatoria, 1290. Pois não. Estou confirmando. Tá bom, presidente, obrigada. Portanto, eu encerro a discussão e coloco em votação. Presidente, mais uma vez, esse 1290, ele foi da minha relatoria, eu acho que não é da relatoria de Vossa Excelência, não é isso? Pode ser até um equívoco aqui, como eu tirei de pauta, já vou mandar verificar isso. Esse 1290 foi de nossa relatoria de 2017. Certo. Não é então, não é de Vossa Excelência o processo. Certo. Entendeu? Okay. Tá certo? bom. Tá bom, então. Verificarei isso, então, aqui. Portanto, como houve essa discussão, então eu vou colher os votos individuais. Como vota a conselheira Maria Cleide? De acordo, presidente, de acordo com Vossa Excelência. Como vota o conselheiro Sérgio? Senhor presidente, só para ficar claro, nesses processos, Vossa Excelência, o voto de Vossa Excelência foi pelo arquivamento em razão da prescrição, é isso? Perfeitamente. Então, eu acompanho Vossa Excelência em todos os processos, senhor presidente. Aprovados, então. Eu encerro a minha relatoria e passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco-os a todos para a sessão seguinte. Próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente e desejando a todos uma boa semana de trabalho. Obrigado, senhor presidente. Uma boa semana a todos também. Obrigado. Boa semana, bom dia a todos.